Aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez, para a honra e glória do Senhor, para estar ministrando a palavra, porque a palavra não é nossa, né? É infinita misericórdia que Ele nos dá e nos abençoa. Então, quem veio aqui se alimentar dessa palavra, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente que até se alimentou, que até caiu também, né? Glória a Deus por isso. Que Deus seja convosco, irmã. Amém? Não, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu levantei. Amém? É o que dizem a palavra do Senhor. Amém? Brincadeiras à parte, irmão. Gostaria então que os irmãos abrissem lá no livro do tema, o livro de Ruth, capítulo 2, versículo 19. Glória a Deus. Vamos ler e depois eu vou estar lendo o que o Senhor colocou no meu coração, lá em Mateus, capítulo 13. Ruth 2,19 diz assim: Então disse sua sogra: Onde colheste hoje e onde trabalhaste, bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Bem? E eu peço que os irmãos ainda em pé abram no livro de Mateus, capítulo 13, a parábola do semeador. Mateus 13, a parábola do semeador. E eu creio que o semeador está aqui nesta noite. E como já foi falado no início, a palavra dele vai e não volta vazia. Que você possa sair diferente de como você entrou nesta noite. Vamos lá no versículo de número 4. Diz assim: E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram. Os 5 a igreja. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. O 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e se afogaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma a 100, outra a 60, e a outro a 30. Ele tem ouvido para ouvir, ouça. Glória a Deus. Só até aqui as palmas do Senhor. E sabendo também que o nosso irmão Celso, ele trouxe essa palavra no domingo do estudo. Glória a Deus por isso. Isso prova que Jesus está aqui, igreja, e ele testifica que não possa ser nada de nós, mas que seja do Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que envolve. Amém? Quando Jesus inicia essa palavra, os irmãos podem ver lá em Marcos também, ele cita, lá em Lucas também, mas o importante é que Jesus, o semeador, ele saiu a semear. Ou seja, ele estava em algum lugar e saiu para semear. Ele conta essas parábolas para que o povo ele compreenda de uma melhor forma. E lá no versículo, lá no início do capítulo, quando ele diz que Jesus saiu de casa e desceu à beira da praia, onde logo se ajuntou uma multidão tão grande que ele entrou no barco e ensinava dali enquanto o povo ouvia na praia. E mais importante é saber que Jesus ele saiu ao encontro da multidão. Jesus ele veio aqui nesta noite para ter um encontro com a tua igreja. Você pode crer nisso? Glória a Deus. Igreja, então, vamos. Quando o Senhor colocou no meu coração, nós vemos aqui, como acabamos de ver, 4 tipos de solo. E o que o solo ele pode representar? O solo ele representa os corações. O solo representa o nosso coração. Então, 4 reações vão ser diferentes aqui, ao qual ele cita. Que primeiro, ele diz que uma saiu à beira do caminho, a outra caiu das pedras e sufocou. E aí nós vamos ver o seguinte: o foco da parábola não é a habilidade do semeador, mas é a qualidade da semente e a condição do terreno.
a condição que esse terreno ele vai fazer com que essa semente ela dê um efeito. Ou seja, lá no primeiro versículo ele diz a beira do caminho, ou seja, quando ela cai no beira do caminho, glória a Deus, ela cai em solo cheio de pedras. Enquanto ele espalhava a semente pelo solo, uma parte dela caiu à beira do caminho. E vieram as aves e comeram. Isso significa o quê? O coração endurecido. A beira do caminho significa aquele coração endurecido. Quando você ouve a palavra, mas não entende. Ou não permite que ela penetre. Ou seja, o maligno ele vem e tira. Em algumas versões vão dizer que ele arranca a semente que foi semeado no coração delas. Então Jesus ele mostra para nós que o coração endurecido, muitas das vezes, e ele diz isso profetizando lá em Isaías 6 também, que Isaías cita também sobre isso. O solo à beira do caminho, ou seja, a dureza, ela impede o que você discernir, quando é Deus falando e quando não é. Então quando você ouve a palavra, mas você ouve aqui e sai por aqui, você não colocou lá dentro do coração. Você simplesmente foi como ouvinte. Ouviu alguma história que você ouve e muitas das vezes esquece. Mas a palavra de Deus não é história. É a palavra de Deus viva e eficaz que penetra na alma e no espírito. Então, o que a dureza ela impede o discernimento? Trazendo lá para a campanha, o que nós podemos citar como exemplo? A Orfa e a Ruth. Por quê? A Orfa e a Ruth ela sofriam do mesmo sentimento. Teve perda, teve luto, mas eram salvos diferentes. Ouviram a mesma proposta de Noemi. Qual que era a proposta? Voltem para os seus lugares. Então Orfa chorou, mas ela voltou. Ela não permaneceu. Ela voltou para os deuses. Ou seja, aquele coração superficial que é a beira do caminho. Ela sofre, tem dor, mas ela não experimenta o novo. Situação que de comodismo. Eu volto para os meus deuses, porque ali eu já estou mais assegurado. Mas Deus experimenta, Ele convida o seu povo para experimentar o novo. Então quando Ruth, ele diz que a semente ela não criou raiz. Ela não criou a raiz que ela pretendia. É um solo que veio o vento, veio o luto, veio a dor e simplesmente ela esquece. Então Ruth ela se apegou a Noemi. Ela decidiu que a semente da nova identidade não seria roubada pelas tradições. Qual que eram as tradições? Ela era estrangeira, moabita e morava em outra terra. Mas ela decidiu ficar com Noemi. Você está disposto, diante de qualquer situação, a seguir Jesus? Está disposto a largar tudo? A largar tudo que te prende e abrir teu coração para o novo? Fala, Senhor Jesus, trabalha aqui dentro desse solo. Trabalha aqui dentro desse coração. Se alguma coisa que está prendendo, tira nesta noite. E eu creio que tem boa terra aqui nesta noite. Disposta a abrir o coração nesta noite. Sabe por quê? Ela declarou, teu Deus será o meu Deus. Então Ruth, numa terra desconhecida, mas a fé no Deus de Noemi falou mais alto no coração dela. Quando a minha fé ela é movida pelas coisas que não se vê. É no incerto, é você achar no incerto, você caminhar no algo que você não vai ver na frente, mas Jesus vê tudo. Jesus ele vê. Jesus ele viu quando você chegou aqui nesta noite, quando você decidiu vir neste campo da semeadura, ele está vendo tudo. E pelo poder desta palavra, que você possa sair diferente de como você entrou. Aleluia. Então, muitas das vezes, igreja, o que quer nos dizer? A nossa fé é provada quando o caminho de volta parece mais fácil do que o caminho da promessa. O caminho da promessa é muitas das vezes dolorido. O caminho da promessa tem perdas no caminho, como Orfa e Ruth começaram juntas, mas não terminaram juntas.
Muitas das vezes tem pessoas que vão começar com você, mas não vão terminar com você nessa caminhada. E principalmente na caminhada com Cristo. Pessoas que Deus vai falar, vai afastar. E se é Deus que está tirando, deixa Ele selecionar as pessoas que vão ficar do seu lado nesta noite. Não tente trazer para perto coisas que Deus tirou, pessoas que Deus tirou. Deixa Deus selecionar. Deixa Deus selecionar o seu campo. Deixa Deus selecionar o ambiente que você vai receber as pessoas. Porque primeiro, o exclusivo que tem que estar na sua vida é Jesus. Não é pessoas, não são festas, não são outras coisas que vão agregar, que vão preencher. Mas é Jesus de Nazaré que está aqui nesta noite. Aleluia. Ou seja, há poucas terras de solo rochoso, segundo ele, é o coração superficial. Há pouca terra sobre as pedras. A planta brota rápido, mas o sol queima, porque não tem raiz profunda. E o que representa para nós? Que recebe a mensagem com alegria, com emoção, mas ela desiste no meio do caminho. Quando surgem justamente as perseguições, as tribulações, por causa da palavra, começa ali, vamos dizer, começamos em janeiro de 2026, agora eu vou estudar mais, agora eu vou ministrar mais, vou me aprofundar mais, vou louvar, vou cantar, vou adorar, vou fazer a obra. Mas aí vai passando os dias. É como se fosse uma bexiga que ela vai se murchando durante o passar do tempo. Começamos com maior gás. Ali, glória a Deus, aleluia, mas as dificuldades elas vão afastando, elas vão tirando você do foco. E o que o Senhor traz nesta noite, tenha foco no que você for fazer. Tudo que você começa, termina. Sabe por quê? Ruth, ela começou o que ela terminou. Ela terminou o que ela começou. Ela terminou. Mesmo sabendo do caminho que ela não sabia. Era incerto para ela. Mas quando nós declaramos que o teu Deus será o meu Deus, quando nós dizemos eis-me aqui, é exclusividade para a casa de Deus. E esse ambiente também não é só um ambiente de igreja, mas é dentro do coração. Dentro da boa terra que está aqui dentro. É falar, Jesus, eis-me aqui. Glória a Deus. Então, trazendo lá para a Ruth. A Ruth, nesse ambiente aqui do solo rochoso, ela não esperou a circunstância melhorar. Quando Deus visitou Belém, ela soube dessa boa notícia. Ei, igreja, Deus está visitando Belém esta noite. Deus está visitando a sua Belém nesta noite. Você pode ter isso? Sabe por quê? Quando Ele visita novamente, tem colheita nova. Tem boa colheita. Ruth Noemi soube dessas boas novas. Porque o tempo de fome tinha cessado. E aí voltou novamente a colheita. Então, quando Deus visitou Belém novamente, trouxe o tempo da colheita. Trouxe o trabalho para o povo. E ela imediatamente se prontificou a ajudar. Ela não ficou sentada em casa, esperando os trabalhadores, mas ela foi para o campo. Quando Boaz bateu o olho nela, ela estava no campo trabalhando. Você está no campo do semeador nesta noite, trabalhando? Porque o semeador está aqui. Como foi falado domingo, Ele não quer que nós ficamos estorricados dentro de casa, mas Ele quer que coloque a obra de Deus dele em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Porque aquele povo lá em Ageu, o povo passou 70 anos cativo no deserto, cativo lá ainda na Babilônia. Mas a primeira coisa, quando eles foram libertos, começaram ali a trabalhar na obra. Mas quando veio as oposições, as tribulações, tira a mão do arado. Quando veio as perseguições, eu tiro a mão. Quando veio as tentações, eu tiro a mão. E o que eles falaram? Ainda não é o tempo. Igreja, quem somos nós para dizer quem é o tempo ou não? E o Senhor está falando, o tempo é agora, não vai ser amanhã, não vai ser ontem, mas o tempo é agora. A gente costuma falar que eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor,
Quero eu trabalhar e orar e ocupado eu quero estar na vinha do Senhor. Tudo que nós ministramos e tudo que nós cantamos, nós também somos provados. Seja no louvor, seja na pregação. Tudo que nós ministramos, nós somos cobrados. Chega aqui na frente, é delicioso, é maravilhoso louvar o Senhor. Mas se nós prestarmos atenção no que nós louvamos, não é assim? Jesus está falando, igreja. Então, não espere a sua situação melhorar para você ter fé. Tenha fé agora, porque Deus está visitando a sua vida. Glória a Deus, Aleluia. Então, quando o Senhor convoca Israel para o povo subir, isso lá, quando o povo estava no deserto, lá em Êxodo, Moisés descia e subia, e cada vez mais Deus pedia para ele ter intimidade com ele, subir mais, cada vez mais no monte, para ter intimidade, para poder receber de Deus. Já pensou, Moisés face a face com Deus, recebendo ali? Quem não gostaria de estar ali com ele, face a face, recebendo as orientações, os mandamentos de Deus, as revelações? Então o que acontece? O povo, o que ele diz? Prepara para te consagrar suas vestes durante 3 dias. O povo fez? Não. O povo não se preparou. O povo não se preparou. Ei, igreja, o tempo de preparo é agora. Como é que está a sua lamparina? Está com azeite? Como é que está a sua lamparina nesta noite? Mas espera chegar o tempo de chegar para o irmão, pode me dar um pouquinho do teu azeite? E aí ele fala que não. Aí você vai falar que ele está sendo egoísta? Não. O tempo de preparo é agora. A sua semente tem que ser cultivada agora. Glória a Deus. Então o povo ele não fica preparado. Então Deus convoca o seu povo para que suba mais. Tenha intimidade mais com o Senhor. Desça mais na oração. Desça mais no jejum. Porque o Senhor ele revela. Muitas das vezes chegamos aqui e saímos da mesma forma. Por quê? Porque não prestamos atenção. Muitas das vezes o inimigo também ele quer vir, porque ele sabe que Jesus está falando e ele quer tirar a atenção nesta noite. Mas isso vai ter retirada em nome de Jesus. Sabe por quê? Quando nós ouvimos a palavra, ela tem que penetrar dentro do coração. É nós ligarmos diante do trono, esquecemos as circunstâncias por um momento. Então Deus convoca esse povo. Tem intimidade, não fique somente no raso. Não vamos receber com profundidade algo da parte de Deus, se não houver santidade, se não houver intimidade e se não houver busca. Então, Deus convocava Moisés cada vez mais para subir. E cada vez que ele subia, ele experimentava da glória de Deus. Aleluia. Aí veio outro erro. Quando a semente ela cai entre os espinhos, que é um coração sufocado. Ou seja, a semente cresce, os espinhos crescem junto e sufocam. Os espinhos são o quê? Os cuidados deste mundo. Jesus diz que os cuidados deste mundo sufocam a planta. Quando Jesus fala para o jovem rico, lembra lá da parábola? Que ele conhece os mandamentos, ele conhece a palavra. Ele fala, tudo isso eu sei. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele declara, mas tudo isso eu tenho feito. Tudo isso, eu conheço a palavra, eu vou no ensino bíblico, eu vou no culto de oração, eu vou na Santa Ceia, tudo isso eu faço. Mas aí Jesus ele fala, mas falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Vá e vende tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga. Olha só, Jesus ele queria que ele ficasse pobre? Sim ou não? Mas queria mostrar para ele, provar para ele, confrontar ele, que ele, onde o coração dele estava.
coração dele estava nas coisas. Aquele povo que quanto mais quer, quanto mais compra, mais quer. E fica naquela coisa que fica preenchendo, buscando em coisas materiais, superficiais. Mas o Senhor diz esta noite aqui: sou eu, somente eu que te preencho nesta noite. É de mim que você precisa. É de mim que você precisa. Porque as demais coisas, o que necessitar, eu te acrescento. E ainda vou analisar se você está preparado ou não para receber. Se for para servir o meu reino, se for para a minha glória, eu te abençoo. Mas se não, nós acabamos com essa parábola aqui. Deus, ele acaba sendo o segundo, não a prioridade. E o que ele faz? Ele fica triste e se afasta. Ele se afasta. E aí, na Bíblia, nem se fala mais dele. De como ele terminou. Glória a Deus. Deus, misericórdia. Possamos buscar, colocar as coisas de Deus mais a sério, igreja. Porque o nosso Deus, ele é o abençoador. Nosso Deus faz, ele cumpre, como foi falado, a boa obra. Mas nós, a boa terra que está aqui, nós temos que fazer a nossa parte também. E aí vem o coração frutífero, a boa terra. A semente penetra, ela cria raízes e produz uma colheita abundante. É aquela que ouve, entende e guarda a palavra, a santa palavra de Deus. E Ruth está neste propósito. O coração de Ruth recebe a semente da fé no Deus de Israel, quando ela diz: o teu povo será o meu povo. A boa terra não é a perfeição, mas é um coração aberto e constante. Aberto e constante. Aberto e perseverante. Independente das coisas que vão acontecer. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Glória a Deus. É você continuar nessa constância. Não uma hora está bom, uma hora está ruim. Nós somos seres humanos, ficamos tristes, temos sentimentos, temos. Mas é importante você manter a constância. Então, na Isaías, quando Deus chama ele uma visão, quando Deus ele convoca Isaías. Ele diz: quem sou eu de lábios impuros? Glória a Deus. Quem sou eu? Mas ele comissiona ele: vá, fala, profetiza para o meu povo. Para o povo se conferir glória a Deus. Para o povo se consertar mais, para buscar a santidade, para o povo se aprofundar mais. E era uma mensagem de juízo. Deus, olha como Deus, ele convoca o povo, convoca Isaías, e já com uma missão de falar que esse povo vai receber juízo. Mas aí, para quem busca a Deus, ele mostra a verdade. Mas para quem tem o coração endurecido, mostra através de Isaías sobre a cegueira espiritual. É o que ele estava querendo mostrar para o povo. A mensagem de Isaías era levar juízo. O povo ouviria, mas não entenderia. Assim como ele diz aqui na parábola. Ele cita Isaías e ele fala: o coração desse povo se tornou insensível. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não fosse assim, vereriam com seus olhos, ouviriam com seus ouvidos e compreenderiam com o coração, e se voltariam para mim, e eu os curaria. Olha só a diferença. Mas às vezes o solo precisa ser arado para que o bom fruto venha nascer. E eu creio que tem semente boa aqui nesta noite. Enquanto Isaías focava no julgamento, a parábola foca na generosidade do semeador. Que ele continua, ele conhece o teu coração, mas a sua infinita misericórdia, apesar da resistência em muitas situações, ele não desiste de você. Olha o que ele diz: os que restarem serão como o toco de um carvalho que foi cortado. O toco representa um novo começo.
os remanescentes. Tem remanescente aqui nessa noite? E aí Jesus mostra para nós. A vocês, Deus mostra os segredos do céu, mas a esse povo não. Pois quem tem, receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que lhe será tirado. Até o pouco que tem lhe será tirado. Mas vocês, igreja do Senhor, são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Sabe por quê? Ele não desiste de você. Ruth enfrentou a fome, Ruth enfrentou a viuvez, mas não permitiu que as preocupações, o ambiente que ela estava situada, sufocasse a sua lealdade a Noemi e a Deus. Quando ela diz: o teu Deus será o meu Deus, ela estava mostrando a lealdade para com as suas, cuidando dela. E ela fala assim: eu não vou ficar em casa, mas eu vou para o campo. Quando ela foi para o campo, pode parecer pouco recolher espigas, mas foi falado aqui nessa noite: ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Aleluia. Mesmo assim, com Ruth com perdas, com a terra seca, começa assim. Igreja, pode começar ruim, mas não vai terminar de como começou. A situação ela pode começar negativa, mas Deus ele está te trazendo aqui nesta noite, nesta colheita, para dizer que Ele colocará um cântico de vitória em cada alma nesta noite. Sabe por quê? A colheita, Deus pode trazer a colheita a partir das áreas secas da sua história. Onde está seco, Deus tem, Ele tem todo o poder de remir, de semear. Mas o que devemos fazer é abrir o coração. É abrir o coração para o novo. Quem quer receber o novo de Deus nesta noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Oh Jesus. E aí no 23 ele diz: e as sementes que foram semeadas em boa terra são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Diante da terra boa que Ruth recebeu a semente, ela torna-se a ancestral da linhagem de Davi e da linhagem de Jesus. Glória a Deus. Você pode ser essa semente hoje. Sabia? Amém, irmãos? Vocês podem ser essa semente hoje. Deus ele quer trabalhar em você para depois Ele querer trabalhar através de você. Você ser esse canal de bênção para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, para o seu trabalho. Mas tudo começa com você, com o primeiro passo. E Ele tem uma nova história para o seu povo. Aquilo que começou com cenário de tristeza, Deus dá um cântico de vitória. Há sempre uma oportunidade de recomeçar novamente. Mas a decisão é nossa. Deus ele tem um recomeço para nós. Glória a Deus. E eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Só não coloca o louvor para mim. A nova história. Glória a Deus. E vamos orar. Feche os seus olhos nesta noite. Vamos orar. Segura as suas mãos com toda a sua fé. Coloque no seu coração aquilo que só o seu oculto, só Deus sabe. Ele possa nesta noite te recompensar. E aquilo que você veio buscar, que você não volte para casa do mesmo jeito. Senhor, eu te louvo porque a tua palavra foi ministrada nesta noite. Porque tu tens semeado em todos os corações. Independente se são solos férteis ou com espinhos, por isso demonstra teu desejo de nos alcançar nessa boa terra. Senhor, obrigado por não desistir de nós.
de lançar semente transformadora no meu coração, nos nossos corações. Pois hoje Ele deu fruto e tornou o meu coração sensível a Ti. Peço a Ti, Senhor, que me dê graça para cultivar essa semente de trigo em Tua casa, no meu ministério, no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, em todos os lugares que meus pés colocaram. Que a minha pequena fé, semelhante a um grão de mostarda, germine e não apenas cresça, mas também promova o crescimento, alargando Teu reino neste mundo, e que Teu nome seja engrandecido e que seja glorificado todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Vamos louvar esta noite. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.